Boa tarde, quinto ano. Hoje é quinta-feira, dia 8 de março. Primeira atividade do dia, educação física, com o professor Leonardo. Copiem o cabeçalho, o alfabeto em letra cursiva em seu caderno de natureza e sociedade, porque hoje nós vamos começar com natureza e sociedade. Vamos lá? Todo mundo com seu material? Primeiro eu quero fazer uma leitura para vocês. Essa é uma música cantada e interpretada por Arnaldo Antunes, O Silêncio. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Um silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento e a música do vento, e a matéria em decomposição, e a barriga digerindo o pão, explosão de semente sob o chão. Diamante nascendo do carvão, homem, pedra, planta, bicho, flor, luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificado no amplificador, do estetoscópio do doutor, do lado esquerdo do peito, esse tambor. Legal a letra dessa música, né? Prestem atenção porque nós vamos trabalhar ela, um pedacinho dela, um pouquinho mais pra frente na nossa aula de natureza e sociedade. Espero que tenham gostado da leitura. Fiz uma anotação aqui para vocês nessa ficha sobre o que é fonte histórica. Vou ler essa ficha e aí vocês vão entender depois, quando a gente entrar na parte do livro, por que a Pro colocou essa ficha aqui. Vocês vão ter que tomar nota no caderno de vocês dessas duas pequenas partes que a Pro sublinhou, destacou no texto. Nós estamos falando de história, certo? Como é que a gente sabe o que acontece na história? O que aconteceu lá antigamente, nos povos antigos, com o planeta Terra, no começo, né, da vida na Terra? A gente conhece porque a gente estuda as fontes históricas, os vestígios, os documentos. Vamos lá, então. As fontes históricas são os itens materiais. Material é tudo que foi escrito, tudo que foi pintado, tudo que foi construído. E imaterial. Nossa, o que é uma fonte histórica imaterial? Não tem matéria? Isso mesmo. Existem fontes históricas imateriais. Por exemplo, a música, né? Histórias contadas de uma geração para outra. Não é matéria, não é algo que você possa comprar ou possa guardar, né? São fontes históricas, mas elas não têm matéria, são imateriais. As fontes históricas são os itens materiais e imateriais ou seus vestígios, os restos delas, né? Que são produzidos pela ação humana. Então, a gente conhece o passado porque nós estudamos as fontes históricas. As fontes históricas são fundamentais para o historiador para realizar o seu trabalho de investigação do passado humano, que eu acabei de dizer, né? Quem estuda a história, quem constrói, quem monta esse quebra-cabeça histórico são os historiadores. Historiador. Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. No passado, os historiadores falavam assim: só os documentos escritos são fontes históricas. Hoje, os historiadores já não classificam mais assim, né? Hoje,
Pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos e relatos orais também são úteis para o historiador. Assim, o documento escrito continuou sendo uma importante fonte histórica, mas sua utilização ampliou-se. Não somente o documento oficial. O que é um documento oficial? Certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, os documentos que a gente tem nos registros, né? Os livros. Esses são documentos oficiais. Não somente os documentos oficiais passaram a ser considerados, mas também cartas pessoais, diários, relatos de viagens, obras de literatura, por exemplo, começaram a ser vistas como fonte histórica. Legal, a gente estuda história através das fontes históricas, que podem ser, né, documentos escritos oficiais ou não. Ótimo! Então, todos vamos lá para a página 30, 31 e 32 do livro Encontros, tá? Vamos lá, aqui é a página 30. Acompanhem a leitura e façam também aí no livro de vocês essas marcações aqui, igual para eu estar fazendo aqui no texto aqui, tá bom? Que a gente vai precisar estudar essa parte depois. Diferentes documentos para contar a história. Tudo o que é produzido pelos seres humanos pode nos informar sobre seu modo de vida e sobre sua cultura. Portanto, todos os vestígios são importantes para conhecermos a história, seja de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um povo ou de vários países em diferentes momentos. A gente acabou de falar, né, sobre fontes históricas. É mais ou menos isso que esse parágrafo aqui quer dizer. A gente precisa estudar tudo o que foi produzido pela humanidade, né, para saber como é que a humanidade foi evoluindo e construindo nossa história, né? Vimos na página anterior que as fotografias podem trazer informações sobre o passado de um povo ou de um lugar e sobre suas transformações. Mas as fotografias são registros que surgiram muito recentemente, há menos de 200 anos. Ontem a gente fez, né, aquela comparação das fotos de antigamente com as fotos de hoje, né? Mas as fotografias são muito recentes. Você já pensou como conseguimos conhecer tantas coisas sobre a história dos nossos ancestrais, dos antigos povos que ainda não registravam por escrito os acontecimentos? A gente pode pensar que a escrita sempre esteve com a humanidade, né? Mas não. Os povos primitivos, os povos de antigamente, muitos deles não tinham a escrita, né? Como é que você registra os costumes, a história de um povo se você não sabe, se esse povo não tem uma escrita? Pois é, a gente pode fazer isso sim, pegando outras coisas, né, para estudar sobre esse povo. E se você fosse estudar sobre a história do seu bairro ou da sua cidade, que documentos você poderia reunir para conhecer como já foi onde você mora? Fotos antigas? Depoimentos de moradores mais idosos? Mapas de outras épocas? Monumentos e casas antigas? Esses documentos ajudariam a resgatar a história desses locais? Com certeza, né? Prestem atenção nesse parágrafo aqui. Qualquer um desses documentos aqui é muito importante. Muitíssimo importante, né? Opa, peraí. Então, você pode ver fotos antigas, depoimentos de moradores idosos, mapas, os monumentos, as casas antigas. Tudo isso ajuda a gente a construir a história de um local. Vamos lá. Fique sabendo. Atualmente, os historiadores acreditam que existem muitos outros documentos além dos escritos. Por isso, eles usam vários tipos de vestígios deixados pelos grupos humanos para conhecer como as pessoas viveram em outros lugares e em outros tempos. São documentos de diversos tipos, como desenho, fotografia, filme, escultura, pintura, música, depoimentos orais, construções, objetos de todos os tipos. Nem preciso falar que essas duas últimas frases aqui são importantíssimas, né?
Vamos observar esse mural aqui. Mural com representação da colheita, encontrado na tumba de Petosíris, no Egito. Olha só, é uma fonte histórica, mas não é um documento escrito, né? É um mural, é uma escultura na parede, um desenho na parede, certo? Mas aqui mostra bem, olha, como que era, né, a colheita nessa época aí do Egito Antigo. Depois de falar tudo isso, chegou a nossa vez de fazer, né? Essa aqui é a página 31. Se você fosse escrever sua autobiografia, que tipo de documentos você selecionaria? Você vai ter que fazer aqui uma lista, né, de documentos que são importantes para você contar a história da sua vida. O que você vai usar para contar a história da sua vida? Fotos? Provavelmente. Certidão de nascimento? Também. Memórias, né? Um álbum de fotografia que mamãe preparou. Uma roupinha antiga. Relato dos familiares. Carteira de vacinação. Um filme foi feito, um vídeo, né, que foi feito de quando você nasceu, quando você era criança, em algum momento da sua vida. Várias coisas. Escrevam aqui o que vocês, né, usariam para contar, né, a sua própria história. A autobiografia é quando a própria pessoa conta a história dela. Escreva aqui os documentos, então, que você usaria para contar a sua história. Essa é a questão 1. Na questão 2, depois que você fez essa lista, você vai circular de amarelo os documentos escritos. Foto é um documento escrito? Não, né? Foto não é um documento escrito. Então, você não vai circular de amarelo. Você vai circular de amarelo as fotos, os documentos escritos. Tudo bem? Na questão 3, quantos documentos de outros tipos você também considerou documentos sobre a sua história? Fora esses que não são escritos, quantos você, né, considerou para contar a sua história? Coloque aqui a quantidade. 4. A diversidade de documentos contribui para que a sua biografia fique mais completa? Por quê? Converse com os colegas. Claro que sim, né? Quanto mais tipos de documento eu tiver para contar a minha história, mais detalhado vai ser, né, a minha biografia. Desenhe no espaço abaixo 2 documentos não escritos de que você mais gosta ou considera mais importantes para a sua história. Se fosse eu desenharia aqui, sabe o quê? A minha mãe guardou meus dentinhos. Os dentinhos que caíram. Os primeiros dentinhos que caiu, ela guardou. Mamãe também fez um álbum de fotografia. Eu desenharia essas 2 lembranças que eu tenho, né? Documentos importantíssimos sobre a minha vida. Legal, né? Então, façam aí a página 31. Página 32, voltando no tempo. Como estudamos, para percebermos as mudanças que acontecem ao longo do tempo, é preciso voltar ao passado. As transformações, as mudanças, a gente vai percebendo ao longo do tempo. Para isso, a gente precisa voltar ao passado. Como fazemos isto? Estudando o período ou o momento mais específico da história, buscando saber como era a vida naquele momento, o que estava ocorrendo e os motivos para terem acontecido de determinada maneira. A gente estuda a história toda de uma vez? Não, né? A gente vai estudando a história em pedaços. Um período por vez. A história é dividida em períodos, né? Para isso, precisamos saber organizar os acontecimentos em uma ordem no tempo. A gente pode estudar o que vem depois o que vem antes? Não, a gente vai estudando parte a parte a história da humanidade, né? Nós organizamos na ordem cronológica. A ordem cronológica é como vocês estão vendo aqui na linha do tempo, ó. Eu nasci quando eu tinha 1 aninho, foi meu aniversário de 1 aninho, e aí foi passando os tempos. Em 2015 eu ganhei minha bicicleta. A criancinha aqui fez, né, a linha do tempo dela, né? Ordem cronológica é isso. Ela não pode colocar ela na escola depois que ela nasceu, né? Porque
Muita coisa aconteceu antes dela ir para a escola. E assim por diante. Assim sabemos o que veio antes ou o que veio depois, ou o que existiu ao mesmo tempo. Legal, muitas crianças aqui talvez tenham nascido em 2011, né? Vocês nasceram em 2009, 2010, né? Enfim, façam aí a linha do tempo. Quem não fez ontem é para fazer hoje. Se não tiverem fotos, façam como essa aluna aqui, desenhos, mas não esqueçam de colocar o ano e o que aconteceu nesse ano. Ó, que em 2011 ela nasceu, em 2012 ela completou um aninho, ó, aniversário de um aninho. Em 2014 ela ganhou o cachorrinho. Em 2015 ela ganhou uma bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta. Em 2019 ela se desenhou andando de patins, que é o que ela estava fazendo nesse ano aqui. Bom? Página 32 ainda. Ler para apreciar. Leia o trecho da canção O Silêncio. Ah, por que será que eu trouxe, né? Como leitura do dia, a música O Silêncio. O silêncio. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Pequeno trecho da música, né? Com base nessa canção, faça o que se pede. 1. Circule de azul no texto que existia antes da enciclopédia. Então, a gente vai ter que usar aqui lápis de cor. Circule de verde no texto que existia antes do computador. É só vocês lerem o texto aqui e circular, né? Para ter televisão, foi preciso existir o que antes? Sublinhe no texto a palavra da sua resposta. O que é sublinhar mesmo? Sublinhar é passar um risco em volta. Risco em volta não, risco embaixo da palavra, né? Sublinhar é passar um risco embaixo. Circular é passar um risco em volta. Por que é necessário existir o alfabeto para ver a enciclopédia? Ah, isso aqui eu quero que vocês respondam no caderno. O que existia antes que já não existe mais? São duas perguntas de resposta pessoal. Escrevam no caderno, coloquem as respostas no caderno, né? Do 4 e do 5. É isso, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, já sabem. É só chamar a professora. Um beijo e até a próxima.